Não toqueis nos meus ungidos. É uma referência bíblica dizendo que nós jamais podemos discordar de algum pastor? Não, não é mesmo, tá? Então, quando essa passagem bíblica foi escrita, nem pastores haviam, né? Nos tempos dos salmos, por volta de 1000 anos antes de Cristo, muitos salmos foram compostos com a ideia de relatar a história do povo de Israel. E o Salmo 105, onde essa frase aparece, é um desses salmos. No Salmo 105, do versículo 8 ao versículo 15, nós lemos o seguinte: Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, que ele confirmou a Jacó por meio de estatuto, e a Israel por meio de aliança eterna, dizendo: A ti darei a terra de Canaã, como porção da vossa herança. Quando eles ainda eram nela estrangeiros, em pequeno número e de pouca importância, andando de nação em nação e de reino em reino, não permitiu que ninguém os oprimisse. E por amor a eles, repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis meus profetas. Então, para entender essa passagem, para saber o que ela significa, nós precisamos fazer as perguntas básicas para entender qualquer texto. Quem, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, quem falou aqui? Foi Deus. Deus, por amor a eles, por amor ao povo de Israel, repreendeu reis e disse: Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Deus que disse. Deus disse para quem? Para os pagãos, para os incrédulos. Quando foi isso? 1000 anos antes de Cristo. Onde foi isso? Foi na circunstância em que o povo hebreu saía do Egito rumo a Canaã. Foi isso. Há também um caso com Isaac, quando Deus repreendeu Abimeleque, porque Isaac fingiu que sua esposa era sua irmã. Enfim, mas isso não tem nada a ver com discordar de um pastor. Eu sou pastor e os irmãos da igreja discordam muitas vezes de mim, da igreja que eu pastorei, da igreja que eu estou ajudando hoje, e meus alunos também fazem o mesmo, e não há nenhum problema se isso for feito com respeito e amor, tá? Se eu tiver errado, eu preciso ser confrontado, como qualquer pessoa que está errada precisa ser confrontada. E outra coisa, a autoridade de um pastor é o fato de pregar as escrituras. Das escrituras, sim, ninguém deve discordar. De Deus, ninguém deve discordar. Mas de nós, qual é o problema? Então, essa palavra é mencionada muitas vezes em muitos púlpitos, como ameaça, em tom de ameaça, por muitos pastores que são, na verdade, pastores autoritários, que além de não saber interpretar as escrituras, dizendo que se refere ao seu ministério, e não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu quero deixar claro aqui que a Bíblia ensina o respeito às autoridades, a todas as autoridades e aos pastores também. Sim, eu não estou discordando disso, eu estou dizendo que esse texto do Salmo 105, verso 15, não tem nada a ver com discordar, ou não poder discordar, melhor dizendo, de um pastor. Não tem nada a ver, tá? Então, há ocasiões que precisamos discordar. Na Bíblia nós vemos no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, que quando começou aquele concílio, houve grande disputa, grande discordância entre eles. Então foi uma coisa acalorada. E estavam presentes os apóstolos e os presbíteros da época, tá? Mas o Espírito Santo também estava presente. E no versículo 28, Atos 15, 28, o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, e aí a decisão que eles chegaram, depois de muito bate-boca, depois de muito discutirem, mas o objetivo ali era o amor pelos cristãos e o que deveria ser pregado daquele momento em diante à igreja cristã. Então é possível sim discutir, discordar com amor e na presença de Deus, na comunhão do Espírito Santo. Aliás, é assim que deveriam ser nossas reuniões administrativas. Quando houver discordância, que haja discordância, mas que seja com amor cristão. Se você quer adquirir o material que eu preparei sobre isso, contendo 19 curiosidades bíblicas, entre elas essa que eu estou mencionando, com mais detalhes, com mais referências bíblicas, com melhores explicações, entre em contato e adquira comigo esse PDF por apenas R$ 30. Que Deus abençoe.